Ora, bem-vindos a mais um programa Conversas de Ribatejo. O painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiros, estarão hoje à conversa para mais este programa, depois desta semana que foi tendo ao longo dos dias algumas curiosidades climatéricas que possivelmente também daremos conta ainda nesta sessão de hoje. Para começar, temos José Marcelino a falar de impostos que estão pelas ruas da amargura, diríamos assim. Ainda há assuntos que podem merecer a atenção do nosso painel, como seja o estacionamento na cidade, a Estação Zootecnia Nacional, precisamente as alterações climatéricas e também a contribuição de solidariedade extraordinária de solidariedade. José Marcelino, os impostos vêm aí, não para abrandar, mas ainda para, pelo menos ainda este ano. Ainda para agravar. Para agravar ainda este ano. Para agravar ainda mais. Quer dizer, de facto, aquilo que se lê e se viu nas novas tabelas, quer do IRS, quer no aumento da SES, portanto, a chamada contribuição especial de solidariedade, enfim, que de solidariedade parece não ter nada, a sua redução até ao valor dos 1.000 euros brutos para toda a gente, de facto, é um conjunto de medidas que nos dão a ideia daquilo que este governo e qual é a estratégia deste governo para o reequilíbrio, aquilo que eles entendem como o reequilíbrio das contas públicas, que assenta essencialmente e principalmente nos cidadãos. E ainda destes cidadãos assenta ainda muito mais exclusivamente sobre os reformados e os funcionários públicos, que continuam, de facto, na mira deste governo como sendo, enfim, os principais culpados desta situação. Portanto, quem trabalha ou trabalhou uma vida inteira continua a suportar a parte do leão do esforço, enquanto a outros não lhes é pedido nada ou quase nada. Veja-se os exemplos das PPPs. Para este governo, os reformados são um estorvo e deviam morrer. Os desempregados, uns inúteis e deviam emigrar. Os doentes, uns malandros que deviam trabalhar. Para este governo de jotinhas que não tem a menor ideia de como é construir um país e que entende que as gerações de 40 e 50 são daquelas onde eu me incluo também, e que são os principais responsáveis na parte por eles das situações em que o país se encontra, mas foram eles, estas gerações, que lhes deram aquilo que eles nunca tiveram: infantários, melhores escolas, melhor educação, liberdade que eles não tiveram, e suportaram ainda 13 anos de guerra em 3 frentes. Suportaram também, pela primeira vez e bem, a esmagadora maioria para a esmagadora maioria dos portugueses, dos seus antecessores, uma reforma. Esta geração que de facto conseguiu fazer isto, ainda conseguiu também que cerca de 7% da população do país, que vieram das ex-colónias, fossem absorvidos, umas vezes não tão bem como eles mereceriam, mas foram absorvidos no país e, portanto, fizeram também esse esforço com que eles, efetivamente, pudessem sobreviver neste país. Agora, passados este tempo, e quando julgavam que, pelo esforço que fizeram ao longo da sua vida, pelo trabalho que fizeram e por aquilo que descontaram, que iriam ter, eventualmente, uma velhice mais descansada, esta rapaziada, estes meninos que nos governam, acham que, para que eles, estes miúdos, possam amanhã ter uma reforma condigna, há que matar rapidamente esta geração para que eles possam depois amanhã ter melhores condições de vida. Portanto, esta situação, de facto, é, enfim, muito, eu lamento ter a dizer isto assim, mas de facto quem já está, e esta reflexão é muito mais para as pessoas desta geração, nascidos em 40, 50, são de facto as pessoas que suportaram tudo isto e que agora de facto mereciam deste governo mais atenção do que aquelas que se está a ter dada. E, portanto, o que nós vemos é que
são eles que vão pagar esta fatura, mas depois vemos outras coisas, como vimos agora na passada sexta-feira, uns Jotinhas, mais uma daquelas aventuras dos Jotinhas, acharam que era importante gastar mais uns milhões de euros a fazer um referendo para referendar uma lei que já existia. E, portanto... Está-se a referir a qual? Estou-me a referir à lei da coadoção, portanto, que foi à Assembleia da República... Como se fosse referendável uma matéria de minorias. Quer dizer, uma coisa só num país de malucos. Mas, portanto, isto, de facto, há para ganhar condições... tempo, não? Eu penso que é para ganhar Era tempo. para não assumirem a responsabilidade. Penso que isto... Aliás, o Rui Barreiro disse tudo agora, peço interrompê-lo. O Rui Barreiro disse tudo agora. Era para não assumir essa mesma responsabilidade. O que têm que fazer não concordam ou votam contra Então têm que assumir. Pedem admissão, não estão lá, não precisamos deles lá para nada. Uma vice-presidente já saiu. Sim, uma vice-presidente da direção da bancada. Da bancada e do PSD. Sim. Porque ela era contra, de facto... E fez o papel dela. Fez o papel dela, fez muito bem. Aliás, eu ouvia na quinta-feira no SIC e ela estava contra, de facto, e achava que isto era uma criancice, mas é esta criancice que está a dominar o país e a fazer com que não são todos, felizmente. Não são todos, felizmente, mas são muitos. E, de facto, esta é uma situação que é gravosa. Isso é uma questão... Não sei... Querem dizer já uma coisa? Não sei se o José já terminou. Portanto, sobre este assunto havia aqui questões pertinentes. Aliás, o Marcelino esteve a falar para mim e para ele. Não esteve a falar para nós. Para nós, mas fundamentalmente para a nossa geração. Nós, de alguma forma, subscrevemos no modo geral. Exato. Só queria acrescentar ao Marcelino, porque os Jotinhas, eu percebo o que é que quer dizer com isso, mas esses Jotinhas são Jotinhas de agora, Jotinha antes e de outros Jotinhas de outros lados. Quer dizer, eu só queria acrescentar, como o meu amigo disse, é que a situação atual, e o meu amigo foi bancário, e homem ligado aos números, sabe tão bem ou melhor do que eu, que esta situação vem-se agudizando há vários anos de responsabilidade. Eu não disse de três partidos, dos Jotinhas... Não disse JSD. De Jotinhas. Jotinhas, pronto. Eu só estou a relembrar os Jotinhas vários ao longo dos anos, de quais estes também fazem parte, e o PSD e o PS. Julgo que não vale a pena estar a discutir um com o outro quem é que teve mais ou menos, mas a responsabilidade do bom e do mal que se fez em Portugal tem três partidos. Mas principalmente o PSD e o PS. Isso coloca a questão de ser geracional. Enfim, há aqui uma não capacidade de geração. Há algumas capacidades geracionais e outras incapacidades geracionais. Se me dá licença, eu queria agarrar nesse comentário e no problema que o Marcelino colocou e fazia aqui uma certa reflexão, tendo em conta, agarrando nos números atuais. Então vamos a isso. E como sabem, os 80% da consolidação do orçamento para 2014 será feito do lado da despesa e a intenção do Governo para evitar o aumento de impostos permanentemente só possível pelo controle do caminho da redução da despesa. O que não tem conseguido. Quer dizer, este é o objetivo que se mantinha em 2013 e é o objetivo para 2014. Mas o que acontece é que é na receita que vão buscar o dinheiro. Já lá vamos. O objetivo era importante, mas depois pô-lo em prática é que distorce as incompetência. Distorce as situações. O Sr. Primeiro-Ministro convocou todos os setores da sociedade portuguesa, em particular os mais favorecidos, é o argumento, os mais favorecidos, 2013, 2014, é o seu objetivo, os setores tradicionalmente mais protegidos, como as PPPs, a energia, a banca, e foram chamados a fazer um contributo sem quaisquer precedentes, como nunca foi feito. Isto é o objetivo. Se estes objetivos fossem conseguidos para 2014, não havia necessidade de aumentar mais impostos sobre aqueles que ao longo da sua vida descontaram sempre e que têm direito à sua reforma, aliás, como disse o Marcelino, e bem. O que o legislador é cego é não cortar nas pensões de reforma em todos aqueles que não pagaram todas as verbas necessárias e oferem indevidamente desse privilégio. É um dos pontos que era importante para sermos solidários para todos. E são estes valores muito elevados. Mas o Governo, ao lançar mais impostos sobre os reformados, sabe que também em 2014 aos setores tradicionalmente mais protegidos vão continuar a ficar protegidos. Nomeadamente os interesses instalados nas PPs, pois o Governo previa poupar em 2013
300 milhões nas negociações com a escudos e só conseguiu arrecadar a ridícula quantia de 140 milhões. E mais. Mas se o déficit de 2000 ficará abaixo do previsto, este ano, dos previstos, foi com a contribuição, aliás, também como referiu, dos setores mais não foi com os mais protegidos, foi com o aumento acima do esperado da subida de prestações sociais e com o investimento público a cair 18,7%, quando estava previsto só reduzir-se a cerca de 6%. Nada nisto nos surpreende era importante referir aqui uns elementos, mas a confirmação de um estudo feito pela Universidade Católica que confirma que os portugueses com mais habilitações e mais rendimentos são os que dão menos importância à solidariedade, à justiça e aos valores democráticos. É um alerta que a todos nos deve preocupar. São os mais instruídos, os mais ricos, que desvalorizam a justiça, a solidariedade, enfim, e condenando tudo e todos a esta incapacidade. A nossa sociedade tornou-se individualista e cada vez mais insensível ao sofrimento dos outros. Mas os mais instruídos acabam por ter as ferramentas de decisão, mas não têm a competência, porque os mais instruídos são aqueles que têm mais cursos e que estão na decisão do governo, e nas câmaras, nas autarquias, em todo lado. E não têm competências pessoais e sociais para serem bons líderes. Esta é a conclusão. Eu ainda não li o estudo, só li um comentário, mas vou à procura do estudo da Universidade Católica, que nos deve preocupar a todos. E terminava, já agora, com uma pequena também um comentário. As obras do Banco Nacional, do BPN, que hoje são património de todos. As do Miró. Sim. São património de todos nós. Como sabem, é um dos maiores artistas do século XXI. E o século XX. Do século XX, exato, tem razão. Desculpe. São obras muito importantes e com uma valorização constante e permanente. Não, algumas obras, peças únicas, foram vendidas por um valor superior, uma obra, às 35 que faziam parte da coleção do BPN e que agora são todas vendidas por um lote. Acho que são 35. Não sei se são 35, mas pelo menos é uma série delas. São muitas. São 20, ou 30, não, 35, acho que é 35 milhões o valor a que está posto. Estas obras, se nós precisamos de dinheiro, Deus queira que não precisamos de as vender, era importante não as vender, mas se as pusermos vender, não é hoje, nem no dia 4 de fevereiro, porque hoje o mercado está em baixa. Claro, obviamente. E se a gente, portanto, em vez de as vender hoje ou amanhã, se as guardar... Salve erro, peço desculpa. Exatamente, salve erro, peço desculpa comprar, estão 20 e tal, não chegam a 30 obras, mas o valor que vão ser postas todas num lote são 35 milhões. Ora, houve uma obra recentemente vendida do Miró que só ela atingiu 60 ou 70 milhões. Só uma, portanto, isto vê-se bem o valor de licitação inicial. O que é que isso quer dizer? Eu pessoalmente acho que, enfim, só se deve vender mesmo em último caso, porque provavelmente essas obras a serem vendidas, bastava vender uma ou duas, se tivesse tempo para recuperar os milhões todos. Se a gente precisar do dinheiro, não é para este ano. Se as coisas estiverem complicadas... Desde que o dinheiro sirva o país, eu admito que isso possa ser vendido. Mas concordo consigo. Não é agora nem desta maneira. Aliás, o próprio governo não permitiu que se criasse uma exposição. E eu deixava aqui um pedido aos meus amigos deputados do PSD, da nossa região, que se ouvirem ou tiverem conhecimento desta nossa intervenção aqui, assim, solicitar-los e apelá-los para que travem esta situação. Bom, se me derem licença, então eu subscrevo, enfim, quase por inteiro aquilo que o Marcelino disse aqui na introdução. Hoje era a sua vez de introduzir aqui o programa e acho que foi muito bem, foi muito oportuno. De facto, nós vivemos hoje numa altura em que se apela muito à caridadezinha, à sopa dos pobres, como se isso fosse viver. Nós, que somos cidadãos, e devemos crer que os outros vivam bem. E aquilo que mais me incomoda, e reportando também às palavras do Carlos Rodrigues, é que a desigualdade seja hoje aceite de uma forma extrema. E enquanto cidadão, é das coisas que mais me aflige, é não haver de facto sensibilidade para perceber que a desigualdade mata qualquer sociedade solidária. E a intervenção do José Marcelino fez-me lembrar aquela história
daquele jovem que leva o pai para a montanha para o deixar morrer e que depois, com a manta, e ele depois diz, não, é melhor levares metade da manta porque daqui a uns tempos estás cá tu. E, portanto, nesta questão mesmo das reformas, das apresentações, nós temos um sistema em que quem trabalha é que acaba por, não é um sistema de capitalização e, portanto, quem trabalha acaba... Exatamente. Quem trabalha é solidário com quem está aposentado e, portanto, e devíamos ter essa noção de que a solidariedade que está na base dessa atividade deve ser colocada em cima da mesa. Há alguns especialistas, e temos sempre especialistas, dizem que mas é que os jovens agora que trabalham não sabem se quando chegar ao seu tempo, digamos que terão... Pois não, de facto não sabem, já nem sabem se vai morrer amanhã. Agora, a sustentabilidade do sistema compete ao Estado. Nos períodos em que havia superávit dos descontos, isto é... Ora, aí está, em que havia superávit dos descontos, isto é... os trabalhadores eram muito superiores àqueles que estavam aposentados e, portanto, havia dinheiro que chegava e sobrava para pagar as reformas. Foi utilizado noutras áreas. Está. E, portanto, agora não venham dizer às pessoas que... Só para acrescentar, sem puxar a brasa à minha sardinha, como sabe, eu era bancário e, portanto... Ainda era. Era e sou. Neste caso, o Governo foi buscar 6 mil milhões de euros aos fundos de pensões dos bancos, que era para pagar as pensões dos trabalhadores bancários que estavam reformados naquela altura, estragou esse dinheiro todo já desapareceu, e portanto agora também tem problemas em pagar as pensões daqueles onde já levou o dinheiro. No fundo é exatamente aquilo que o Rui está a dizer. É um exemplo daquilo que o Rui está a dizer. Porque quando havia excedentes, gastou-se noutras coisas. E agora não há dinheiro para pagar. Mas naturalmente que os que vierem a seguir, há de haver país, há de haver trabalhadores, há de haver descontos e há de haver... E se nós não tivermos não tivermos crescimento, não vale a pena. O PIB tem que crescer para podermos honrar os nossos compromissos. Isso é, pagar a quem devemos. E também, se não houver crescimento económico, se não houver gente a trabalhar e a descontar, obviamente que não haverá a solidariedade. E, por outro lado, a criação de emprego financiada pelo Estado também é uma forma de solidariedade a quem está a trabalhar e, portanto, nós não podemos olhar só ou pelo menos não devemos embarcar naqueles que nos querem fazer crer que isto é só o preto e branco ou que só tem um sentido. Mas importava também referir, aproveitando o balanço dos meus dois colegas de programa, falar na questão do desemprego, que me parece uma questão aflitiva, que agora tentam fazer crer que já mudou e que está tudo bem, o que não é verdade. Nós, no nosso distrito, a taxa mais alta de desemprego ocorre no Concelho de Salvaterra de Magos, portanto é aquele em que infelizmente temos mais desempregados, mas temos muitos concelhos do nosso distrito com elevadas taxas de desemprego, algumas acima da média nacional, e isso deve nos preocupar. E julgo que esse trabalho... Mas agora, se o Rui Barreiros me permite acrescentar, numa das zonas mais ricas do país. Ora, aí está, deve-nos preocupar precisamente por causa disso, porque os recursos existem e, portanto, alguma coisa está a funcionar mal. Por outro lado, a própria taxa de desemprego oficial do IFP não reflete os 130 mil desempregados que não estão inscritos por lá. E, portanto, nós temos não só desempregados que ainda recebem subsídio de desemprego, como temos um número significativo de pessoas que já não recebem subsídio de desemprego. E há pouco tempo alguém partilhou comigo do blog Aventar um texto da Carla Romualdo, em que ela dizia que agora os familiares que acompanhavam os doentes na hora do almoço estão alguns a ser proibidos porque na realidade iam lá almoçar também. E portanto isso mostra bem que a situação em que nós nos encontramos e a preocupação que nós temos que ter todos, mas temos que ser todos, a atuar. Criar emprego, ajudar a criar riqueza, não se enfim, contentar em viver neste mal-estar e tentar melhorar deve ser um objetivo. E, obviamente, também tentar escolher dirigentes à altura. E, a propósito disso, e também pegando nas palavras do Marcelino, a questão da coadoção é um mau exemplo prestado à democracia. Não é a questão da coadoção, é agora a história do referendo relativamente a esta matéria, porque esta proposta de referendo, que levou até a uma cisão interna, quer com um conjunto significativo de deputados a quererem fazer declarações de voto, e no caso da Teresa Leal Coelho, que alguém até glosava, porque a Teresa deixou de ser leal ao Coelho quando tomou esta posição. E é muito amiga dele. Exatamente. Eu tenho uma... Tem indicações, tem sintomas, tem... Há quem diga que sim, não sei, eu não sou futurologista, eu julgo que a consciência de cada um é sempre mais forte. Exatamente, é sempre mais forte do que o resto.
E, portanto, mesmo as pessoas que são filiadas em partidos políticos têm consciência, ainda bem. E têm direito a exercer. Exatamente, ainda bem. Portanto, eu tenho sou amigo de uma amiga da Teresa Leal Coelho, não conheço, enfim, particularmente. Tenho até um presidente de junta de freguesia do PS em Lisboa, que é presidente de uma junta de freguesia de Lisboa, que é meu amigo já há muitos anos, que foi aluno da Teresa Leal Coelho e por quem nutria simpatia. Tenho uma amiga que é militante do PSD, que é muito amiga da Teresa Leal Coelho, e portanto eu também tinha alguma simpatia, apesar de não conhecer a senhora, e confesso que hoje a atitude que a Teresa Leal Coelho tomou, enfim, também me fez ser solidário com ela. Mas eu queria chamar a atenção para uma área que nós já temos falado aqui e que vem um pouco sobre o domínio do CDS-PP naquilo que são as áreas da economia real. Isto é, do ponto de vista da área da governação, tudo o que mexe e mete dinheiro, economia e empresas está hoje entregue ao CDS-PP. Enfim, que é uma coligação, mas na realidade, desde esta crise do irrevogável, o que é certo é que o CDS-PP... Desde aquele processo em que o que tem que ser tem muita força. Exatamente. O CDS-PP acabou por tomar conta das áreas da governação ligadas à economia real. E, recentemente, o ministro Pires de Lima teve um comentário que eu acho notável e que, de alguma forma, me deixa um bocado envergonhado de ser português. Porque o Pires de Lima era reconhecido como sendo um bom gestor, um grande gestor, eu admito que sim. Admito que sim, porque eu confesso ao Carlos Rodrigues, tenho muita dificuldade em classificar como bons gestores aqueles gestores que só deram provas em grandes empresas, em que têm tudo feito. Os bons gestores são muitos que nós nem falamos neles. E o Carlos Rodrigues e eu conhecemos alguns que não aparecem nas parangonas, mas herdam empresas em dificuldade, empresas familiares, conseguem transformá-las, multiplicam o seu património. Esses sim são grandes gestores, podem não aparecer nas parangonas. Agora, gestores que sempre tiveram acesso a empresas que, mesmo se eles lá estarem, já davam lucro. Muito lucro. Empresas de sucesso, enfim, têm dificuldades. Mas não vou classificar... Agora, se me permite fazer uma correção, o trabalho que ele desenvolveu com a Compal era uma empresa que também estava nesse sentido. Mas, mais uma vez, era uma grande empresa e, portanto, eu... Já era, mas com grandes dificuldades. Ouça, mas admito que sim, e até admito que o senhor possa ser um excelente gestor, não conheço o suficiente para dizer que ele não era. Mas... Sei o que ele fez aqui na Compal. Exato, mas também não era. Eu, por exemplo, acho que a decisão tomada na Unicer é uma decisão que lesa claramente, até a própria Unicer, na minha opinião, que lesa a própria Unicer e lesa muito a região e, principalmente, lesa muito o meu conselho. E, portanto, sob esse ponto de vista... No dia que deixar entrar aqui... Ora, aí está. Portanto, sob esse ponto de vista... Isso foi realmente uma atitude da sob esse ponto de vista, foi aqui sempre recebida e acarinhada. Exatamente. Mas já agora... Mas eu penso que... Mas deixem-me só concluir. Desculpa nada, deixem-me só concluir sobre o Pires de Lima, depois vocês já lá vão. Eu queria falar sobre aquilo que ele disse sobre o financiamento público na investigação. Ele considera que a investigação só deve ser financiada, só deve ter financiamento público se tiver a ver com a economia real. Portanto, tudo o que está longe da economia real deve ser banido. E, portanto, o Estado deve limitar-se a financiar o que alimenta diretamente as empresas, deixando cair a outra investigação. Ora, é precisamente o contrário. A investigação científica que dá alimento às empresas, as próprias empresas procuram-na. E se o Estado não as financiar, financiam as empresas. É isso que acontece em todo o lado. Agora, se há determinado tipo de investimento, de investigação, aliás, que se não for o Estado a fazer, ninguém faz. E, portanto, é esse financiamento. E, portanto, agora dizer, as artes não devem ser financiadas, a história não deve ser financiada, as ciências sociais não devem ser financiadas. Isso é uma treta. Qualquer país desenvolvido hoje, qualquer país que tem um PIB muito mais elevado que o nosso, financia a investigação em todos os quadrantes e não apenas aquele que... E mesmo, vamos imaginar, interessa... Há determinado tipo de investigação que hoje pode não interessar à economia, mas que mais tarde vem interessar e precisamente foi financiada pelo Estado. E, portanto, eu julgo que desta vez o ministro Pires de Lima perdeu uma boa oportunidade de estar calado. Mas já agora o Primeiro-Ministro disse isso na sexta-feira na Assembleia da República. Se disse mal, porque eu não concordo nada com isto e acho e é pena, e isso vem um bocado entroncar naquilo que o Zé Marcelino e que o próprio Carlos Rodrigues disse, é pena que nós tenhamos gente com esta visão a governar-nos. É por essas e por outras é que o país está como está. Eu acho inadmissível, porque, de facto, basta olhar, e depois comparam-nos sempre com outros países, basta olhar para os países desenvolvidos, e dizia o Adelino Maltês que, quando ia visitar as universidades nos Estados Unidos, as grandes universidades americanas, que normalmente as áreas da teologia
portanto, que é uma coisa que tem muito a ver com a economia, da teologia era das áreas mais opulentes e daquelas que se iam mais. Portanto, os Yankees deviam estar todos malucos. E os Estados Unidos é um país onde a economia está muito ligada à investigação, mas onde se investiga coisas que à primeira vista nada têm a ver com a economia. Muitos dos manuais de gestão hoje foram estudados e investigados no passado recente e nada tinham a ver com a economia e exportaram conceitos que foram investigados. Há tantos manuais na área da sociologia, na área da psicologia, que vieram a ser aplicados mais tarde em conceitos importantíssimos para o desenvolvimento da economia. Portanto, eu julgo que o Sr. Ministro da Economia perdeu uma boa oportunidade, claro, e pelos vistos o Sr. Primeiro-Ministro também, e queria deixar aqui este meu repúdio a esta maneira de olhar o país. De facto, isso é... Eu queria acrescentar, e já agora andando um pouco para trás, em relação ao Unicer, porque o investimento, e o Rui Barreiros se calhar sabe isso melhor até do que eu, porque na altura eu estava na Câmara como vereador, acompanhou de certeza isso melhor e mais de perto. O investimento estava feito, foi adquirido um terreno. Não, era isso que eu ia dizer. Não é só o investimento que estava feito, esse terreno que foi pedido a desanexação da REN, exatamente para fazer ali uma unidade, uma grande unidade entre a Unicer e a Rical, e aquele espaço era para fazer, portanto, o anterior presidente do Conselho de Administração, o Oliveira, que é agora o presidente da Administração da Galp, tinha um projeto para ali, para Ferreira de Oliveira, cujo investimento inicial era de 15 milhões de contos. Que eu mesmo estou a fazer no Porto. Pois. E deslocalizaram. Não. Ele, assim que o Pires de Lima entrou, mandou cancelar imediatamente todos os projetos que haviam iniciado. Já agora, é isso que eu queria referir, é o seguinte. Há sempre culpados, como deve calcular, e não quero culpar aqui ninguém, diretamente, se é o Manel, se é o Pedro. O que perdemos todos foi uma grande unidade. Ainda ontem me dizia um empresário desta cidade, que é um homem ligado à indústria dos transportes, e que vinham aqui, estavam previstos circular aqui 300, 400 caminhões diariamente a carregar e descarregar. O que me deve calcular, o movimento e o impacto que isso tinha tudo. Além do mais, como disse o Marcelino bem, foi a cidade que colocou à sua disposição e desenvolveu todo um projeto e apoiou. Agora, o problema é o seguinte, o que demorou, e isso é uma das coisas que condiciona muitas coisas e dá origem a isto, foi que o projeto, desde a apresentação na Câmara e às autoridades competentes, o licenciamento disso tudo e o período que demorou, levou a que, no meu entender, por falta de empenhamento político, que nós não temos, nós somos da região que mais produzimos, que mais contribuímos, quer dizer, em termos de valores, e não temos, no meu entender, sem estar a desprezar ninguém, não temos tido, quer dizer, ao nível distrital, alguém que nos faça representar mediante aquilo que nós temos direito. Ou seja, nós produzimos isto, nós realizamos isto, nós valemos isto, mas queremos aumentar e fazer isto. E essa compensação não tem sido. E o culpado disso foi necessariamente o tempo também que demorou tudo isso a desenvolver-se. Foi um tempo enorme e, a dada altura, se calhar as condições e os lobbies de interesses, porque agora o que é ridículo, disseram-me também, aliás, disse-me esse empresário, tenho que confirmar, que não levar água ao Porto para fazer cerveja. Há uma determinada marca de cerveja, eu não sei se isto foi o que esse empresário me disse ontem, tenho que confirmar, que andam a carregar água de Santarém para fazer no Porto uma determinada marca de cerveja. Quer dizer, o que realmente é uma coisa... É uma decisão de gestão excelente. Excelente. Eu não quero... Isto foi um empresário dos transportes, me disse isso ontem, estarei aqui a confirmar, não quero de maneira nenhuma estar aqui a lançar um anátema que não corresponde. Exatamente. Mas ia dizer alguma coisa há pouco sobre isto? Não, senão eu tinha a ver aqui... com de facto, o Carlos Dix tem provavelmente razão quando diz que demorou muito tempo. Não foi só nós aqui, foi lá também. Sim, não estou a dizer que não aqui na Câmara culpa ninguém. Na altura até foi bastante rápido a decisão na Câmara. Até foi aprovada por unanimidade. Exatamente. E, portanto, sem qualquer problema. O grande problema também neste país tem a ver, isto não teve a ver naturalmente com Santarém, tem a ver com a desafetação de uma reserva ecológica para aquele espaço. E, portanto, normalmente não é fácil, não tem sido fácil fazer isso. E, portanto, aí provavelmente falhou a possibilidade do tal lobby que não existe, de facto, em Santarém, mas tinha naturalmente aquele
projeto tinha condições para conseguir ali. E até porque estamos no centro do país e era um centro logístico que a empresa ia fazer, com distribuição de vinhos e cafés e a cerveja e o conjunto de eu já não, e o que isso arrastava. Exatamente tudo. E mais tudo o que arrastava, um enorme número de novos empregos e, portanto, isso... Já estavam as coisas avançadas e quem cancelou todo este projeto foi efetivamente o Pires Lima quando entrou na administração da Unicer. E, portanto, depois, penso que há aqui esta saída é a minha opinião e, portanto, digo sem qualquer peso. Esta saída da Unicer de Santarém para o Porto tem a ver com os lobbies regionais. E, portanto, o Porto nunca aceitou que a fábrica estivesse aqui quando estas coisas da guerra Porto-Lisboa é muito complicado. E, portanto, para eles, para o Porto, Santarém é Lisboa e, portanto, já não está cá o Piscogénio, mas a última vez que almocei com ele, já ele estava instalado no lar da Póvoa de Santarém e eu e mais uns amigos fomos almoçar com ele e ele informou-nos que estava convicto de que esta decisão, nessa altura, nunca seria concretizada porque as pessoas, ou acionistas de referência estrangeiros, de qual ainda ele tinha uma ligação, nunca deixavam Santarém, até pela qualidade da água e da centralidade. Pois, mas foi. Só aqui para resumir este ponto, para passarmos um outro. Temos economia para tantos licenciados? Mas são os licenciados que podem fazer economia. A questão é essa. Como é que se entende isso? O Estado é muito grande, a culpa é dos pais, da geração dos pais. Estamos agora a comentar os governantes sem experiência ou sem experiência de vida, que é dito na lógica das Jotinhas, não é? E os cortes, nomeadamente a contribuição especial de solidariedade que afeta toda a gente, inclusive aos reformados, não afeta os membros dos gabinetes, o que é uma coisa notável do ponto de vista da solidariedade, não é? Se pode dizer, está bem, sim senhor, mas temos licenciados. Vamos lá ver, nós temos licenciados a mais é mentira. Vamos lá ver. Isso é mentira. Isso é mentira. Não temos licenciados a mais. Todos os dados estatísticos, vamos esquecer a União Europeia e vamos falar da OCDE. Os licenciados podem estar a ser produzidos não para as necessidades atuais. Não, mas repare, vamos lá ver. O que é que são licenciados a mais? Pois, se for o caso. O que é licenciado a mais? É a pessoa que se licencia e depois não consegue trabalhar na área em que licenciou. Isso é uma questão. Não quer dizer que haja licenciados a mais. Desde quando é que o conhecimento e a formação é a mais? É a mais, nunca. Quer dizer, pelo amor de Deus, nós devíamos estudar até ao final da nossa vida. Claro. E, portanto, se nós temos gente que... Nós passamos... Exatamente, eu sou doutorando neste momento. Sou um felizardo, quer dizer, comparativamente com... Aliás, eu acho que sou um felizardo. Ponto final. E neste caso, estou a fazer o doutoramento que me considero um felizardo porque há outros que não podem fazê-lo. Mas, relativamente a essa matéria, nós devíamos estudar até ao final da vida e a formação é a coisa mais importante. Nós descobrimos todos os dias, quanto mais estudamos, mais nos sentimos ignorantes, no sentido em que o conhecimento é tão vasto, estão sempre a abrir-se horizontes novos à medida que vamos estudando. E ser cidadão é precisamente isso, é crescer dentro de nós próprios. E, portanto, se uma pessoa é licenciada em História e não arranjou um emprego nessa área, enfim, não se deve sentir frustrado, porque a sua formação, do ponto de vista académico, pode ser utilizada a fazer outras coisas. Agora, com vantagens. Exatamente, obviamente, sempre com vantagens. Agora, se nós não podemos dizer, mas a economia não consegue absorver todos os licenciados. Bom, então convém que os licenciados criem os seus próprios postos de trabalho, que dinamizem a economia. Todos os países têm um PIB elevado, todos os países onde se vive bem têm taxas de licenciados elevadíssimas. Agora, se me disserem assim, mas nem toda a gente consegue ficar cá, mas o problema é este. Ninguém imigra se tiver condições mínimas de trabalho. E, portanto, agora, a economia não está preparada para receber. Não, nós vivemos ao contrário. Nós temos um paradigma de viver com baixos salários e de diminuirmos aquilo que é o rendimento do trabalho. Vamos imaginar... É sempre nivelar por baixo. Exatamente. Vamos imaginar um motorista. Normalmente vendem-nos a ideia de que é o problema da produtividade, que é uma grande treta, passo o termo, porque vamos imaginar um motorista que é motorista em Inglaterra, em Portugal ou na Índia, para falarmos, portanto, temos vencimentos completamente diferentes. Provavelmente a produtividade de um motorista de inglês e indiano ou português é idêntica. Portanto, conseguem no mesmo dia andar os mesmos quilómetros, fazer mais ou menos os mesmos trabalhos, se calhar até alguns até trabalham mais, enfim. E têm vencimentos completamente absurdos. Então, o problema é da produtividade? Não. Ou é do setor e da forma onde se encontra inserido esse trabalhador?
Nenhum português teve culpa de nascer em Portugal. Ou nascer, e o indiano nascer em Índia, ou o inglês nascer em Inglaterra. Agora, compete aos dirigentes tentarem tornar o seu país capaz de absorver os seus naturais. Essa é a principal missão de qualquer governante. É potenciar e aumentar aquilo que tem a ver connosco. Também há que, já agora só para acrescentar, também há que produzir para as necessidades. Não, com certeza. Mas é que nós não temos que produzir. produzir. Em Portugal neste momento, no meu entender, conheço pouco o problema, é a destrução das Mas necessidades. o que é produzir para as necessidades? Por exemplo, a andar a produzir professores de quais nós temos a mais, segundo mas o problema é... Mas, Carlos Luís, isso é como a pescadinha de rabo na boca. Nós temos pessoas a mais, porquê? Porque há alunos a menos. E qual é o país da União Europeia que tem a mais baixa taxa de natalidade? É Portugal. Se calhar, se nós tivéssemos condições... porque é que há país... Olha, a Áustria, mesmo a própria Alemanha, mesmo, porque é que há dizer, há que está bem, mas é que isto é uma pescadinha na boca. Se nós tivermos, imagina o seguinte, se nós tivermos condições para que os casais jovens se casem, tenham filhos, aumenta o número de pessoas que... aumenta a necessidade de professores. Exatamente. Aumenta logo. Os educadores de infância precisam de ser mais, os professores precisam de ser mais. Quer dizer, tudo isso é... O que é isso das necessidades? Nós queremos um país, nós dizemos, pois é, a segurança social é insustentável, não temos gente a trabalhar, não temos juventude, e depois, ao mesmo tempo, não criamos condições para aumentar o número de pessoas que nascem, nem criamos condições para fixar a juventude cá, que vai trabalhar para outros e descontar para outros. Não há crescimento. Pelo amor de Deus. Já agora, só para enfim, digamos, acrescentar aqui um dado, eu li há dias que a esmagadora maioria dos polícias ingleses são licenciados em Direito. Certamente que eles, quando se licenciam, quando nós aqui estamos a imaginar um licenciado em Direito, é para ser advogado. Mas eles lá são polícias. Provavelmente aqueles polícias têm uma capacidade muito maior de interpretar a lei, de fazer cumprir a lei, do que um polícia que, enfim, tirou o 5º ano, ou o 6º ano, ou o 9º ano, ou o 11º ou o 2º ano. E, portanto, esta história do formar para determinadas profissões, enfim, é como dizia o Rui, quando nós temos conhecimento, quando adquirimos conhecimento, temos necessariamente mais capacidade de desenvolver em qualquer uma das funções que vamos fazer, até na de motorista. A licenciatura é um passaporte de maior qualificação para estar no mercado. Com certeza. Mas, quer dizer, eu não defendo que toda a gente tinha que ser licenciado. Agora, o que eu defendo é que o nível médio português tem que melhorar. Nós saímos. Eu lembro-me daqui há uns anos atrás, tinha um amigo que esteve na Noruega, e a Noruega é um exemplo porque é, segundo as Nações Unidas, e naquele critério da felicidade e do desenvolvimento humano, o chamado desenvolvimento humano, está em número 1 há uma série de anos. É um país pequeno, tem uma densidade populacional baixíssima, tem petróleo, portanto tem alguma riqueza, mas mais de 90% da sua população são licenciados. Mais de 90%, atenção. E agora digam-me assim, coitados, eles até são uns infelizes. São. Quer dizer, e todos têm acesso, enfim, provavelmente a infelicidade deles é aquilo que eles invejam-nos muito, porque, por exemplo, nós aqui podemos ir beber um copo de vinho ali à aldeia cooperativa, ou na nossa casa podemos ter um alambique, e eles lá, o sol, o frio deles, enfim, mesmo no verão, aquilo para nós é um frio, portanto... Enfim, agora, reparemos no seguinte... Já agora, desculpe, esse estudo que eu acabei de referir aqui, e que li um comentário, diz também que não é o ganhar muito que dá a felicidade às pessoas. Ora, está. Aliás, já o próprio Dalai Lama diz isso. O próprio Dalai Lama diz que o problema principal não está entre ganhar muito. O problema principal e a felicidade de um país, digamos que mede-se muito é pelas diferenças. Quanto maior for a diferença entre quem mais ganha e quem menos ganha, maior será a sensação de infelicidade. Até porque todos nós sabemos que podemos viver com pouco. Mas se começamos a olhar para o lado e vemos uns a viver muito mal e outros a viver muito bem, há ali uma sensação de infelicidade, de injustiça que vem ao de cima. Nós todos, hoje, eu julgo que a questão do ser licenciado, eu acho que sim, eu acho que o objetivo devia ser esse, aumentar, até porque se toda a gente fosse estudar, as universidades tinham muito mais gente, e estes problemas que hoje... Hoje em dia, sabe também melhor do que eu, como o Marcelino sabe, hoje em dia um tratorista é um homem altamente credenciado. Carlos Luís, estávamos há bocado a falar do setor primário, que é um setor, enfim, onde nós nos movimentamos, e há bocado dizíamos que uma das razões do sucesso para
digamos, para o setor primário, prende-se não só pela nossa capacidade técnica instalada, mas também porque muita gente que chegou à agricultura é gente com formação académica superior. E não são todos agrónomos. Há muita gente de outras áreas do conhecimento que chegaram à agricultura por variadas razões, mas... Por opção, ou por exatamente. herança, O que é certo é que temos hoje muito mais gente capaz a trabalhar em agricultura. E isso, obviamente, dá resultados. Tem que dar resultados. E está a dar. E a questão da licenciatura e da formação académica vai muito para além disso. O que nós estamos a verificar é que Portugal teve a subir em quase todos os indicadores até há bem pouco tempo e agora está outra vez a andar para trás. Vamos lembrar, no século passado, no século XX, nós tínhamos das maiores taxas de analfabetismo da Europa, e conseguimos evoluir significativamente. E isso também não foram só os dinheiros da União Europeia que fizeram milagres. Quer dizer, nós conseguimos ter um país a produzir muito mais e a ter muito mais capacidade. Temos, aliás, exportado grandes cientistas, o próprio Carlos Rodrigues já falou nisso, grandes cientistas que recebem prémios internacionais e, infelizmente, os nossos cérebros estão um bocado a saldo, porque os professores universitários... Vamos falar num colégio ganham um prémio... Aliás e também temos pensado falar na própria Estação Zootécnica Nacional, que é um bom exemplo na degradação que tem vindo a assistir nos últimos anos, um bom exemplo do desinvestimento que tem sido feito na investigação. É óbvio que provavelmente não haveria condições de ser o Ministério da Agricultura a apoiar a investigação. Mas o país precisa de investigação e, portanto, provavelmente o Ministério da Educação e Ciência devia tomar conta destas matérias e permitir que se investigasse nas diferentes áreas. O que é certo é que a Estação Zootécnica Nacional está em agonia. Está em agonia há alguns anos e agora a agonia tem-se vindo a acentuar. A degradação visível é elevadíssima, a falta de condições de trabalho é visível, o número de trabalhadores. Bom, essa é uma boa pergunta e provavelmente teremos que perguntar aos investigadores que lá trabalham se há investigação ou não e se tem investigações para isso. Mas eu lembro, por exemplo, no INIAV, que é o instituto que lidera estas matérias, lembro, por exemplo, em Elvas, o investigador mais novo, neste caso uma investigadora, era da minha idade. E, portanto, isso mostra bem o que é que quer dizer essa coisa do investimento em investigação. E, portanto, o problema não será só de agora. O que é de agora é, de facto, as dificuldades acentuaram-se. Não estou aqui a culpar ninguém, nem a desculpar. Provavelmente os investigadores, alguns deles também têm culpa no cartório, porque provavelmente também não conseguiram eles próprios demonstrar a importância do seu trabalho e a sua capacidade. Mas o que é certo é que o país em que nós vivemos é um país governável. Tem recursos humanos, tem capacidades. É preciso que a gente os utilize. Muitos sobreaproveitados. Mas o problema é mesmo esse. O problema é que nós... tinha sugerido falarmos da Estação Zootécnica Nacional. E tu deves ter sido... É comum em Santarém falar da ligação. Aliás, a própria Feira Nacional de Agricultura foi o reflexo das nossas capacidades ao nível nacional, aqui há uns anos atrás, e continua a ser. Tem a ver muito com a ligação das instituições, entre elas a Escola Agrícola, a Estação Zootécnica Nacional, a antiga Brigada Técnica da Agricultura e a Ação Comercial. Entretanto, Rui Barreiros, uma das coisas que me tem preocupado, e não tenho elementos, era a ligação do Instituto Politécnico às instituições. Pronto. E há ciência, há homens da ciência e residentes em Santarém que continuam lá a trabalhar. E eu penso que até houve um banco de germoplasma. Foi o Rui no meu tempo que trouxe para a Estação Zootécnica Nacional no sentido de tentar... Da ligação que estavam a fazer. Exatamente. E eu, por acaso, fui a investigar e qual era a ligação, se podia, através da internet, dos elementos do Instituto Politécnico, que é uma instituição que todos nós prestigiada, e fiquei surpreendido, e vou falar nisso, porque a publicação é do dia... Isto é publicada em 9 de 12 de 2013, tem um mês. É que o Instituto, e é interessante, quer dizer, achei muito interessante, o combate à doença do Alzheimer, através de uma espécie de sálvia que tem que se produz muito aqui na Serra dos Candeeiros, a investigação que anda a ser feita com o Instituto Politécnico, com os cientistas da área. Achei muito interessante este trabalho e esta ligação à ciência. Que é um exemplo aqui regional. E isso tinha a ver, porque estava a ver qual era a ligação da escola, o Instituto Politécnico, que nós
todos, quer dizer, privilegiamos e reconhecemos capacidade, apesar de eu achar, como técnico agrícola, que há ali um desfazamento entre as necessidades e a procura de determinadas áreas, há aqui fragilidades nessa área, de qualquer maneira achei muito interessante e quando fui a consultar a internet e realmente sobre este problema da doença de Alzheimer, o que me satisfaz e deve obviamente. nos dar satisfação a todos. Mas uma das grandes queixas dos reitores das universidades e dos institutos é a falta de apoio do Estado e a participação, inclusive, da possibilidade destes estudantes e destes professores terem mais acesso à possibilidade de investigação, porque a investigação também não se faz sem recursos. Não é possível fazer investigação sem recursos. Aliás, ainda esta semana foi dito que o Instituto recebeu para um cientista português, que agora não me recordo o nome, recebeu 4 milhões de euros da Comunidade Europeia para desenvolver um estudo. Esta semana veio essa informação. Exatamente. Portanto, quer dizer, se não houver dinheiro, não há hipótese de fazer investigação também. Na sexta-feira também o Primeiro-Ministro na Assembleia da República foi contestado com isso e a justificação é que o montante, enfim, porque havia a grande celeuma de que tinha havido redução das bolsas para doutoramento, para a investigação. E o Ministério, enfim, o Primeiro-Ministro diz que o montante é o mesmo, só que foi perspectivado de outra maneira, não para as bolsas como eram dadas até ao ano passado, mais individuais, mas passaram a ser dadas aquele montante semelhante, 46 milhões ou coisa que valha, que são dados mais em doutoramentos ou em processos de doutoramento. Pós-doutoramento? Não, em processos de doutoramento mais estruturados. Okay. Ou seja, em vez de ser individualmente... Não, o que está a acontecer... eu percebo essa justificação, não sei se é verdadeira, se não... E foi dada. Mas eu não sei se é verdadeira, se não, mas o que está a acontecer... Exato. Mas o que devia acontecer não era o mesmo volume. O que devia acontecer é que devíamos aumentar. Nós temos que ter medidas contracíclicas e o resultado de um doutoramento não é imediato. Ora, se nós estamos a manter ou a reduzir o número de doutorandos, o que estamos a fazer é exportar potenciais doutorandos que vão fazer com que a economia dos outros países beneficie disso. E é o que já está a acontecer. Aliás, as nossas universidades estão a ser sangradas porque quem tem disponibilidade e quer abraçar um novo desafio vai para o estrangeiro, ganhar muito mais dinheiro e, portanto, não tem comparação. Por outro lado, o que está a acontecer um outro fenómeno não deixa de ser interessante. Nós temos, neste momento, estamos a receber gente que vem fazer doutoramentos beneficiando da nossa capacidade técnica instalada. Por exemplo, no meu doutoramento, que é o doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, que já vai na 5ª edição, salvo erro, nesse doutoramento o número de brasileiros, cidadãos brasileiros que estão em Portugal com bolsa do governo brasileiro, atenção, que é superior, atenção, bolsas do governo brasileiro superiores àquelas que são pagas aos portugueses cá. Portanto, as bolsas não são inferiores, são superiores. E depois fala-se, estamos sempre a comparar com outros países, também convém ver isto. E, portanto, há um conjunto, felizmente, percebeu-se que o ensino universitário português tem qualidade, ao contrário do que se muitas vezes quer dizer, se faz crer, e então há um conjunto significativo hoje de estudantes que beneficiam do facto de estarem na Europa e com uma língua para a qual não têm tantas dificuldades como se tivessem que ir para a França ou para a Inglaterra ou para outros países do género, e estão cá a tirar a sua formação, enriquecendo que país? O Brasil. Eu só queria, já agora, só estamos quase a... Deixamos as alterações climáticas para um próximo programa. Exatamente. Porque o Rui Barreto é uma área que domina bem e era importante a gente ouvi-lo. Ele está atualizado, era importante. Mas queria lançar uma ideia. Queria lançar, era só referir... tem a ver com a empresa Viver Santarém, que eu já disse aqui na Rádio Pérez várias vezes, que não quer extingui-la, no meu entender, quer que a Viver Santarém tenha um determinado objetivo na área da recuperação urbana e na área do desenvolvimento económico, e que o desporto, e vou aqui hoje fazer uma afirmação, em que o desporto não depende nada da Câmara. Portanto, que o desporto da Câmara, a Câmara deve às instituições, conforme vem
vai ser pago no PL cerca de 500 mil euros, é o que está em atraso, é brutal, e os senhores da Viver de Santarém, os dirigentes, os administradores, aliás, o Arraes, que é um técnico competente, veio aqui referir no jornal, estou aqui a ler, que é dar a conhecer o trabalho feito pelas instituições e demonstrar o que de melhor e as ações do Conselho fazem em termos esportivos. Quer dizer, foi para mostrar. A gala tem o objetivo de mostrar aquilo que a Câmara prejudica. A Câmara, quer dizer, não, a Câmara Municipal de Santarém só é redutora e cria condições de redução dessa atividade. Mas sim, as associações, com as dificuldades, e segundo vem no PL, 500 mil euros, que é o que foi anunciado, que está no PL, 500 às instituições, a gala, foi feita uma gala com o apoio da Câmara, mas sem mérito nenhum para a Câmara, com o valor e com a capacidade dos dirigentes, dos treinadores e dos próprios atletas. Há uma contradição, o desporto é solidário, mas quem é que é solidário com as associações? Não é? A Câmara como é que é solidária se ela é redutora da atividade? Aliás, tivemos o exemplo do Atlético de Pernas na semana passada, e há mais. Eu tenho todo o respeito por o professor Arraes, que é o meu companheiro, é um excelente técnico da área, tem dado provas ao longo da sua vida e aqui no próprio Conselho dessa atividade, mas em termos de princípios de desenvolvimento do desporto, a Câmara não tem feito por nada. É repetir, a Câmara é redutora da atividade desportiva. Mas isto faz-me lembrar aquele ditado que faz o que ele diz, não faças o que ele faz, porque faz-me lembrar também a questão do apoio social. Do apoio social e de algumas empresas que supostamente até estão donativos e que fazem coisas, mas depois têm os seus trabalhadores com o ordenado mínimo e, portanto, em vez de praticarem a solidariedade internamente, vão dando asa a atividades sociais, que depois normalmente passam nos rádios, nas televisões e no jornal. É bom que também que se diga que normalmente eles são beneficiados com isso, porque esse valor está em IRC, 120% ou 150%. E provavelmente seria muito mais útil que praticassem melhores vencimentos e dessem melhores condições aos seus trabalhadores do que terem um conjunto significativo de trabalhadores com o ordenado mínimo nacional, enfim, exatamente, e portanto é esta coisa da solidariedade, mas eu julgo que foi oportuna a sua intervenção, sendo certo e sincera. Claro. E sincera, honesta, e acho que é uma injustiça o que a Câmara faz e prejudica os próprios clubes. É redutora, o termo é redutora. Uhum. Bom, eu julgo que não sei como é que estamos de tempo, Nelson, mas ainda temos algum tempo, não é? Sim. E portanto, já que estamos nesta onda, eu diria que 2014 começa com vários problemas. Para além da questão da economia, que aparentemente no Natal e no Ano Novo as coisas iam correr todas às mil maravilhas, eu julgo que vale a pena percebermos que depende muito das nossas opções e da nossa capacidade de fazermos diferente. Eu julgo que há algum desânimo, sente-se algum desânimo nos nossos concidadãos e, enfim... Não só no desporto. Não, em geral, na economia em geral, aliás... No desporto, o desânimo, eles não têm demonstrado isso, têm lutado. Mas é isso. Portanto, sente-se algum desânimo na população em geral e algumas pessoas, algum desacreditar no futuro, que é uma coisa, o perder esperança, que é uma das coisas mais terríveis que podem acontecer. Mas tem a ver com a forma como é dita, como é vendida esta história toda e que as pessoas já não acreditam. Bom, não é possível continuar a dizer, não faz mal, diz. Continuar a dizer que nós estamos melhor e que vamos resolver o problema da dívida e vamos resolver e portanto, os custos são menores. Quando, pois, as pessoas leem e sabem que o custo em 2008, por exemplo, ou 2009, o custo com o serviço da dívida custava 3 mil milhões de euros. Agora custa 7 mil milhões de euros. O valor da nossa dívida era de 80% do PIB, agora é de 126% e vai passar para 136%. Quer dizer, mas os números da economia de alguma estagnação para a recuperação. Não é estagnação. Houve uma recessão em que nós perdemos a nossa economia, o nosso PIB anda à volta dos 160 milhões, 160 mil milhões, e nós perdemos 8 mil milhões de euros de redução na economia. Agora, este ano, no final do terceiro trimestre do ano 2013, portanto, digamos que houve uma certa estagnação do valor da recessão
recessão, muito por culpa também daquilo que aconteceu no resto da Europa, porque houve mais importações da Europa, as nossas empresas também se adaptaram de alguma forma à venda, portanto foram mais agressivas e conseguiram fazer com que a economia não continuasse a regredir, porque ainda estamos, portanto, a 8 mil milhões de diferença daquilo que estávamos em 2009. Portanto, é bom que não nos esqueçamos disto. E, portanto, quando nós Isso augura mais cortes ou mais limitações? Quando nós ouvimos do governo dizer que agora é que vai ser, e depois as pessoas são confrontadas com os números que são completamente ao contrário, e depois são confrontadas com os cortes nos ordenados, com o aumento dos impostos, e depois as pessoas têm o direito de perguntar: então, mas eu estou a ser enganado por quem e para quê? Isso é para criar ambiente para o final do resgate? Eu penso que isto tem a ver com um problema que é, em 2015 vai haver eleições. E, portanto, se nós imaginarmos... Não, Marcelino, vai haver eleições já em 2014. Nós temos eleições para o Parlamento Europeu em 2014 e já estamos em campanha eleitoral. Porque são as primárias. Exatamente. Não, mas é que já estamos em campanha eleitoral. Marcelino, desculpa lá interromper. É que a conversa, quer agora deste congresso do CDS, quer a conversa mesmo do Primeiro-Ministro e destas coisas todas, já é campanha eleitoral. Nós já estamos com papas e bolos, enganam os tolos, diz o ditado, e nós já estamos nessa fase. É preciso que não nos deixemos enganar. Cuidado. Olha, que as sondagens não são nada favoráveis para o Partido Socialista. Olha, por isso mesmo eu refiro novamente aquilo que disse: com papas e bolos se enganam os tolos. E, portanto, não se deixem enganar. Esse é o grande país problema neste momento. O Marcelino tem toda a razão, o Rui Barreiros também. Todos nós estamos a ser fortemente penalizados, todo o povo português, mas a situação hoje em dia não é nada como era há 3 anos atrás. É pior. Não é nada. Voltaremos com certeza a este assunto. É merecedor de voltarmos a ele para perceber do nosso painel, das várias perspectivas que estão aqui em causa, quais são as considerações que se podem ter sobre este assunto que vai ainda até pelo menos 4 meses mais até às eleições e também ao final do resgate Vamos ver qual é a formulação que virá a seguir. Por nós ficamos por aqui hoje. Conversas de Ribatejo, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro. Façam o favor de ser felizes.